Então, eu estou no primeiro, quero ir para o milésimo. Quantos degraus eu tenho que subir? 999. 1000 menos 1. Não é isso? Claro. E agora? Agora é só fazer 4, que é onde eu comecei, e somar 999 vezes o quê? A razão. 999 vezes 3 dá 2.997. Não é isso? Mais 4, 3.001, que é o milésimo termo daquela PA. Matou a curiosidade? Ótimo. Então, mais um exemplo. Qual o número de termos da PA? 100, 98, 96 e assim por diante até 22. Qual o primeiro termo desta PA? 100. E qual é a razão desta PA? Foi de 100 para 98, a razão é menos 2. Né? Como diminuiu, a razão é um número negativo. PAs com razões negativas são chamadas PAs decrescentes. Por que será que se chama decrescente, né? Porque decresce, diminui, razão negativa. Mole, né? Tá bom. Neste caso, nós queremos encontrar o N. E nós sabemos o último termo, o AN, que é 22. O número de termos é a nossa incógnita, é o que nós queremos calcular. Tá legal? Bom, para isso a gente usa aquela mesma expressão. Tá certo? O AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Portanto, quem é o nosso AN? O último termo da sequência, o 22. E o A1, o primeiro termo? É o 100. N é a incógnita e a razão desta PA é menos 2. Isto aqui é uma equação com apenas uma incógnita. Agora, gente, é só resolver, tá certo? Só fazer continha. Vamos fazer. Passa o 100 para lá. Fica 22 menos 100. Multiplica aqui o menos 2 pelo N e também pelo menos 1. Tá certo? Menos 2N mais 2. Tá legal? Passa esse 2 para lá também, fica menos 2. Faz a conta, dá menos 80. E do lado de cá ficou menos 2N. Para achar o N agora, basta fazer o quê? Dividir por menos 2. Ou seja, N vale 40. Porque menos 80 dividido por menos 2 é 40. Bom, mais um exemplo. Agora, um exemplo muito importante, pessoal. Fiquem atentos. Em uma PA, o quinto termo é 30. E o 20º termo é 60. Qual é a razão? Para um pouco aí. Este é um exemplo que algumas pessoas tentam responder, tentam resolver usando fórmulas decoradas. E muita gente se enrola. Não precisa. Se você entender o exemplo da escada, você vai fazer isso muito rápido, tão rápido quanto os outros. Dá uma olhada na escada aqui. Em vez de você partir do primeiro, você parte do quinto. Qual a diferença? Nenhuma diferença. O que você tem que fazer é contar quantos degraus você vai subir até chegar onde você quer. É do quinto para o 20º? Quantos degraus você sobe? Exatamente a diferença. 20 menos 5, ou seja, 15. Pronto, agora é só fazer a continha. Isso aqui só está repetindo o que a gente acabou de falar, tá certo? Nenhuma dúvida. O 20º não é 60? O quinto termo não é 30? 20 menos 5, a diferença entre o número dos degraus, né, a posição, 15? Pronto. Faz a conta, passa o 30 para lá, né, 60 menos 30 é 30, igual a 15 vezes a razão. Portanto, a razão vale 2. Pessoal, então, não precisa ficar decorando fórmula. Entende a escada, você vai resolver as coisas muito mais rápido. Tá bom? Agora, um tema realmente emocionante. Soma dos termos de uma PA. Né? Até aqui a gente estava só com os termos da PA, né? A relação entre eles. Agora a gente vai somar tudo, vai juntar tudo. Tá legal? Adivinha? Mais uma vez a gente vai usar a analogia da escada. Tá certo? Porque agora é o seguinte, você tem uma escada como aquela, PA é uma escada, tá certo? E você quer achar a soma
de todos os números correspondentes a cada um dos degraus da escada. Tá legal? Você pode imaginar isso como você está somando para cada um desses degraus, você está somando a altura desse degrau. E você quer saber o valor desta soma. Bom, calcular esta soma uma vez é difícil, mas é bem mais fácil calculá-la duas vezes. É incrível, né? Você repara, pega uma cópia idêntica da escada. Tá legal? Agora, essa cópia idêntica da escada, nós vamos movimentar de forma a encaixar certinho em cima da outra. Dá uma olhada. E olha lá, ficou um retângulo certinho. Que sorte, né? Não é coincidência. Veja, se do A1 para o A2 você sobe a razão, do AN para o anterior, você desce a razão. Por isso, quando você junta, os dois ficam com a mesma altura. E o mesmo ocorre para todos os outros. Agora, lembra que essa escadinha aqui era a soma que nós queríamos calcular? Essa soma a gente representa por Sn. Então, a escada de cima, que é uma cópia idêntica, também é igual a Sn. Então, o que nós temos aqui? O retângulo vale 2Sn. Tá certo? Mas qual a soma de todas as alturas, de todas essas colunas que formam o retângulo? Ora, cada uma delas tem exatamente a mesma soma que o primeiro termo mais o último termo. Tá vendo? E quantas colunas são? Tantas quantos são os termos, ou seja, n. Quanto dá, então, a soma de todas essas alturas? Isso mesmo, A1 mais AN multiplicado por N, que é o número de colunas. Tá legal? Se isso é o dobro da soma dos N primeiros termos, é porque a soma dos N primeiros termos é igual a quanto? Ao A1 mais o AN vezes o N dividido por 2. Agora vamos aplicar isso que a gente acabou de aprender em alguns exemplos, tá bom? Para começar, uma coisa que sempre foi uma curiosidade sua, tenho certeza. Quanto dá a soma de todos os números naturais de 1 até 1000? Você sempre quis saber isso, não quis? Vamos lá. Como é que aplica a fórmula a este caso, né? A soma dos termos é igual a o primeiro mais o último, multiplicado pelo número de termos, dividido por 2. Qual o primeiro termo desta nossa PA? 1. E o último? 1000. E o número de termos? Também 1000. Como é que aplica a fórmula, então? Fica 1000 mais 1 vezes o 1000 dividido por 2. 1000 mais 1 dá 1001, né? Divide por 2, o 1000 por 2 dá 500, então isso é 500 vezes 1001, que é 500.500. Está aí o resultado da soma que você sempre quis calcular. Tudo bem? Tranquilo esse? Então mais um, né? Esse agora é um pouco mais interessante, até porque ele é mais genérico. Em vez de somar os naturais, agora vamos somar os ímpares. Só que em vez de somar um número determinado, vamos somar também um número genérico. Ou seja, qual a soma dos n primeiros números ímpares positivos? Tudo bem? De novo, para aplicar o que nós aprendemos sobre a soma dos termos, nós temos que saber quem é o primeiro termo e quem é o último. O primeiro termo nós até já sabemos, porque qual é a sequência de todos os ímpares? A sequência de todos os ímpares é 1, 3, 5 e assim por diante. O primeiro termo é 1. No entanto, não sabemos qual é o último termo ainda. Vamos calculá-lo usando a expressão do termo geral. Bem tranquilo, né? Quem é o AN? Sempre é o primeiro termo, no nosso caso 1, mais n menos 1, que é o número de degraus que nós vamos subir, multiplicado pela razão.
Qual a razão dessa PA? 2. Portanto, o enésimo termo é, fazendo essa conta, né? Multiplico o 2 pelo n e o 2 pelo menos 1, fica no final o AN igual a 2n menos 1. O que é isso que nós acabamos de calcular? O último termo. Isso ainda não é a soma. Como é que a gente faz a soma? Vamos ver. A soma é o primeiro termo, que é 1, mais o último termo, que é 2n menos 1, vezes o número de termos, dividido por 2. Tá legal? Fica assim desse jeito, né? 1 mais 2n menos 1 vezes n sobre 2. Né? Faz essa continha, ficou muito fácil, né? Corta o 1 com menos 1, né? Que sorte, ficou muito simples. Aí depois corta o 2 com esse 2 também, no final dá n ao quadrado. Legal? Gente, essa é uma coincidência muito interessante da matemática. A soma dos n primeiros números inteiros ímpares é sempre igual a n ao quadrado. Aliás, é uma coincidência tão incrível que é bom até a gente verificar, né? Vai que a gente errou alguma conta. Então, vamos ver alguns casos particulares, né? Verificando esta fórmula. Fica, por exemplo, se eu somar os 3 primeiros números ímpares, será que vai dar 3 ao quadrado mesmo? E é mesmo, né? Olha lá. 1 mais 4 mais 9, 9. É, deu certo, hein? E olha lá, por exemplo, vê logo a linha de baixo aqui. Ó, são 5, né? Os 5 primeiros números ímpares. Se os 5 primeiros tem que dar 5 ao quadrado, ou a nossa fórmula está errada. Soma aí, 1 mais 3, 4. Mais 5, 9. Não é isso? 9 mais 7, 16. 16 mais 9, 25. Oh, não é que dá certo mesmo esse negócio? Beleza. Então tá aí mais uma coincidência interessante da matemática que a gente descobriu usando a soma dos termos de uma PA. Essa pegadinha que nós vamos ver agora é uma questão de vestibular. Então vamos pensar com calma e ver se a gente consegue desvendar o mistério. Olha aí. Escreva uma PA de 3 termos cuja soma valha 12 e cuja soma de seus quadrados seja 80. Vou dar um tempo para você pensar neste problema. Vamos lá, vamos resolver esse problema. O que tem de interessante é que se você não tomar cuidado e resolver cegamente aplicar fórmulas, as contas podem crescer mais do que você gostaria. Então você tem que ficar atento, tem que ficar esperto. A dica que eu te dou para este problema é algo que você pode usar em vários outros. E que é o seguinte, a PA tem 3 termos. Quando ela tem 3 ou 5, número ímpar de termos, é sempre bom usar como referência o termo do meio. Tá certo? Se ela tem 3 termos, você usa como referência o termo do meio. E claro, a analogia da escada, né, pessoal? Que sempre vai salvar a sua vida quando você não souber o que fazer com uma questão de PA. Olha só. Então, referência ao termo do meio, chama de X, tá legal? Quem é o próximo termo? Ah, na PA, subiu um degrau, andou a razão, X mais R. Desceu, quem é o primeiro termo antes do X? Desceu, subtraiu a razão. Então, aqui estão os 3 termos da PA. X menos